Alguma vez já pararam para pensar como um veterinário consegue enxergar com clareza um órgão ou um vaso sanguíneo numa chapa de raio-x? Pois é, a mágica tem nome: meios de contraste radiográfico. São substâncias que literalmente mudaram o jogo do diagnóstico por imagem. E hoje a gente vai fundo na ciência por trás delas. Para a gente entender o tamanho do desafio, dá uma olhada nessas duas imagens. A da esquerda é um raio-x comum. Dá para ver os ossos, claro, mas órgãos como os rins são só um borrão cinza. Difícil fechar um diagnóstico assim, né? Agora, olha a imagem da direita. O mesmo rim, só que agora ele está nítido, com contorno perfeito. A anatomia não mudou. Então, o que aconteceu aqui? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que a gente transforma essas sombras em imagens cheias de informação que podem salvar uma vida? A resposta, como eu já dei o spoiler, são os meios de contraste. E é sobre eles que a gente vai conversar. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender os dois tipos básicos de contraste. Depois, a gente mergulha nos dois agentes mais famosos, o bário e o iodo. E para fechar, vamos falar de um ponto super importante: o equilíbrio entre o poder de diagnóstico e os riscos que vêm junto. Para começar, tudo se resume a uma divisão bem simples. Existem basicamente duas formas de mexer na imagem de um raio-x. Ou a gente deixa uma área mais branca, ou a gente deixa ela mais escura. O nome técnico para isso é radioopacidade. Pensa assim: uma substância com alta radioopacidade funciona como uma parede de concreto para os raios-x. Eles batem e não passam. O resultado, uma área branca na imagem. Já uma substância com baixa radioopacidade é como uma janela de vidro. Os raios-x passam direto e deixam a área escura. E o segredo para isso está lá na tabela periódica. Os contrastes positivos, tipo bário e iodo, são elementos pesados, densos, com números atômicos lá em cima, 56 e 53. Compara isso com os tecidos do corpo, que são feitos de elementos leves, como carbono, e têm um número atômico médio de 7. Essa diferença de densidade é brutal, por isso bário e iodo barram muito mais radiação e aparecem branquinhos. Já os contrastes negativos, como o ar, são ainda menos densos que os tecidos e por isso ficam escuros. E na prática, a diferença é gritante. Olha só. Na esquerda, o iodo, um contraste positivo, preencheu o rim, fazendo ele acender em branco. A gente vê a estrutura inteira. Já na direita, usar um ar, um contraste negativo na bexiga, ele não preenche o órgão, ele faz o contrário. Desenha as paredes com uma sombra escura. E isso é perfeito para avaliar a superfície, procurar por tumores ou qualquer irregularidade. Agora vamos focar no primeiro grande astro dos contrastes positivos, o sulfato de bário. Ele é, até hoje, o padrão ouro para dar uma olhada no sistema digestivo. Mas olha, a jornada até o bário que a gente conhece hoje foi longa. Lá no final do século XIX, os primeiros testes usaram compostos de chumbo e bismuto que eram bem tóxicos. Foi só no comecinho do século XX que os cientistas sacaram que o sulfato de bário, que é basicamente um mineral inerte, era a solução segura e eficaz que todo mundo procurava. Só que tinha um problema. O bário puro tinha uma mania chata de flocolar, ou seja, ele empelotava todo. O resultado era uma imagem cheia de falhas que não deixava ver os detalhes da parede do intestino. E era exatamente isso que os veterinários precisavam enxergar para achar uma úlcera ou um tumor, por exemplo. A solução? Aditivos. A ciência entrou em campo e desenvolveu fórmulas com estabilizantes. O resultado é esse aí da direita, uma cobertura lisinha, uniforme, que pinta cada cantinho do intestino. Essa inovação foi o que tornou os exames com bário tão precisos. E o bário ainda aparece em outras formas criativas. Isso que a gente está vendo são as BIPs, umas esferinhas com bário dentro. O animal engole uma cápsula e essas bolinhas viajam pelo sistema digestivo. O objetivo é ver se o trânsito está normal. Nesse caso aqui, as esferas pararam todas num lugar só. Um sinal claro de uma obstrução causada por um linfoma no intestino desse gato. Ok, vamos sair do sistema digestivo e falar de outra estrela, o iodo. Esse agente abriu um mundo de possibilidades, principalmente para visualizar coisas fora do trato gastrointestinal. O poder do iodo fica escancarado aqui. Na imagem da esquerda, uma tomografia do cérebro de um cão. É muito difícil notar algo de errado. Agora, na direita, depois de injetar o contraste iodado, bum! Um tumor na hipófise simplesmente se acende, fica impossível não ver. Sem o contraste, esse diagnóstico talvez nunca fosse feito. Com ele, a equipe veterinária tem um mapa para traçar o melhor tratamento. E adivinha? A história do iodo é bem parecida com a do bário. Os primeiros compostos funcionavam, mas eram tóxicos.
O grande desafio da ciência foi descobrir um jeito de esconder o iodo dentro de uma molécula maior, mais estável, que o corpo conseguisse eliminar sem problemas, mas que ainda fizesse seu trabalho de bloquear os raios-x. Para entender essa busca por segurança, a gente precisa conhecer um conceito-chave, osmolaridade. De forma bem simples, a concentração de partículas numa solução. O nosso sangue tem uma concentração específica. Se a gente injeta um líquido muito mais concentrado, o corpo entra em parafuso. A água começa a sair das células e dos tecidos para tentar diluir aquela solução. E isso pode causar um monte de problemas. E foi aí que veio a grande virada de chave, o desenvolvimento dos agentes não iônicos. Para entender a genialidade disso, olha a tal da razão IP na tabela. Ela mostra quanto iodo a gente tem para cada partícula que causa o efeito osmótico. Os agentes antigos iônicos se quebravam em 2 partículas, o que dava uma razão baixa, de 1,5. Já os não iônicos modernos não se quebram, ficam inteiros, e isso dobra a razão para 3. Qual o resultado? A gente tem o mesmo poder de contraste, com metade das partículas causando bagunça no sangue. Isso diminuiu drasticamente a osmolaridade e tornou o exame infinitamente mais seguro. Tudo isso é incrível, né? Mas como toda ferramenta poderosa na medicina, ela não é 100% livre de riscos. É super importante conhecer e saber lidar com as possíveis complicações. Com o bário, os riscos são mais mecânicos. Por exemplo, se o intestino tiver um furo, o bário pode vazar para o abdômen e causar uma inflamação gravíssima, a peritonite. Outro risco é o animal aspirar o contraste, que vai parar no pulmão. Ou o bário pode ficar retido e causar um bloqueio. E essa imagem aqui é um exemplo bem claro e preocupante. Isso é uma aspiração de bário. O contraste foi pelo caminho errado, desceu pela traqueia e encheu as vias aéreas do pulmão. É uma complicação bem séria que precisa de atendimento imediato. Já com os contrastes de iodo, os riscos são mais fisiológicos. Tem os efeitos da osmolaridade, que a gente já falou. Existem reações que parecem uma alergia bem forte. E um ponto muito importante é o risco de lesão nos rins, especialmente em pacientes que já têm algum problema renal. Embora não seja comum, reações graves podem acontecer. A estimativa em animais é de uma fatalidade a cada 80 pacientes que recebem contraste intravenoso. É um número baixo, mas que mostra como a seleção e o monitoramento do paciente são essenciais. Mas a boa notícia é